Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal, dessa vez num novo inquérito que foi aberto a pedido do Procurador-Geral da República, e a Polícia Federal resolveu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Primeiro ponto aqui da nossa explicação claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e me siga no Instagram, lá no @paivadoutor. Mas o primeiro ponto aqui da nossa explicação é o seguinte: o que significa então dizer que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal? Vou te explicar que ser indiciado significa nada e ao mesmo tempo significa tudo. Por que não significa nada? O indiciamento, ele não é uma condenação, e o indiciamento também não é uma acusação formal. O indiciamento é simplesmente a opinião da autoridade da autoridade policial, ou seja, do delegado da Polícia Federal, aqui nesse caso, de que o investigado ou os investigados, aqui no caso, teriam realmente praticado os crimes. Quais crimes? Aqui são dois crimes: coação no curso do processo e tentativa. Qual que é o crime mesmo? Não é abolição. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nesse caso correspondente ao impedimento de atuação do Poder Judiciário, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a Polícia Federal, depois das suas investigações, depois das apreensões que fez na casa de Bolsonaro, chegou à conclusão que tanto o Eduardo Bolsonaro como o Jair Bolsonaro estariam agindo em conluio, conjuntamente, para coagir membros do Poder Judiciário no sentido de conseguir uma absolvição de Jair Bolsonaro. Muito bem. Isso, como eu disse, indiciamento não significa a priori, em princípio, absolutamente nada. Porque o indiciamento feito pelo delegado de polícia, ele não tem que ser obrigatoriamente respeitado pelo membro do Ministério Público. Então, quem vai analisar agora esses elementos de prova, que nem são provas ainda, são elementos de prova, e definir se realmente há uma sustentação probatória, ou seja, se existem provas suficientes para o oferecimento de uma denúncia, aí sim, uma acusação formal do Estado contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, aqui no caso, o Ministério Público Federal, provavelmente por meio do Procurador-Geral da República. Então, Paiva, é comum haver o indiciamento em sede policial e, consequentemente, o Ministério Público entender que não há provas e arquivar a investigação? Existe. É comum? Eu não vou dizer para você que é o comum. O comum é quando há indiciamento, o Ministério Público promover, denunciar os investigados. Mas existem sim muitos casos em que o promotor, o procurador da República, que no caso entende que não tem crime, ou então não tem prova suficiente, pede para arquivar. É isso que vai acontecer neste inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro? Não, não é isso que vai acontecer, porque você já sabe que a tendência caiu, denunciou, condenou. Essa é a tendência hoje com relação ao Jair Bolsonaro e ao Eduardo Bolsonaro agora também. Eu analisei o relatório da Polícia Federal e eu vou te dizer o seguinte: existem elementos para a responsabilização do Eduardo Bolsonaro? Existem elementos. Se ele é culpado ou não, o que vai dizer é um processo judicial
que a gente vai ter que acreditar, e isso tá bem difícil ultimamente, que vai ser um processo justo. Mas a gente não sabe disso ainda. Não dá para dizer. Mas se você me perguntar, existem elementos contra Eduardo Bolsonaro? Existem elementos. Até pelas suas próprias declarações. Os crimes aqui, coação no curso do processo, é quando alguém, dentro de um processo judicial, coage, ou seja, ameaça ou as partes do processo, ou o juiz próprio do processo, para evitar uma condenação. E aqui a tentativa de abolição do Estado Democrático, no meu entendimento, ou é um crime ou é outro. Então, a gente chama de princípio da consunção. Então, eu entendo que, nesse caso, a coação no curso do processo, ela é um meio de praticar a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E quando a justiça entende dessa forma, eu tenho um crime dentro do outro. E aí a pessoa acaba respondendo, nesse caso, pelo crime mais grave. Agora, com relação a Jair Bolsonaro, existem elementos suficientes? Pelo que eu li na imprensa e pelo que eu li do relatório da Polícia Federal, não me parece que existem elementos suficientes para imputar esses crimes para o Jair Bolsonaro. Veja, o principal argumento da polícia aqui é que o Jair Bolsonaro, de fato, ele transferiu valores em dinheiro para custear a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso é fato, é notório. Mas será que isso demonstra automaticamente que Jair Bolsonaro estaria em conluio conjuntamente com Eduardo Bolsonaro para tentar coagir os membros do Poder Judiciário? Eu acho que aí já é uma análise interpretativa muito subjetiva. Dentro do direito penal, a gente tem um princípio, que é o princípio da pessoalidade. Então, eu não posso responsabilizar uma pessoa pelos atos ou omissões de uma terceira pessoa, a não ser que eu comprove que há a gente chama de liame subjetivo, ou seja, essa pessoa participou de alguma forma com o crime, seja incentivando, seja instigando o crime, ou dando mesmo assessoria material para isso. O fato é que o Eduardo Bolsonaro é filho do Jair Bolsonaro. Nas mensagens que foram interceptadas pela Polícia Federal, com todo o respeito, não me parece que há isso claro, no sentido de que estou bancando a sua estadia para o fim de você coagir membros do Poder Judiciário. Não me parece, apesar de ser uma consequência meio lógica. Então, quem analisa de fora, isso parece um pouco lógico, mas dentro de uma estrutura de interpretação do direito penal, a gente não pode ter essa inferência, a gente não pode ter essa conclusão sem que ela esteja baseada em provas. Eu acho que isso seria muito mais fácil de comprovar, por exemplo, se o Jair Bolsonaro estivesse custeando a estadia de uma outra pessoa, que não da família dele, porque por ser pai e filho, dá uma dupla interpretação. Então, um pai com dinheiro talvez ajudasse o filho nessa estadia nos Estados Unidos, ainda que não concordasse com ele. E nos áudios do Bolsonaro, principalmente com o Malafaia, eu vejo que ele está bastante acuado. O Malafaia até instiga ele, faz isso, faz um vídeo, pega a carta, e ele tá lá, receoso, já imaginando que vai dar problema. Então, neste sentido, me parece que o relatório da Polícia Federal foi um pouco forçado. Quais são os próximos passos agora? O Procurador-Geral da República vai analisar esse inquérito, vai analisar os elementos de prova que a Polícia Federal colheu e vai poder oferecer ou não uma denúncia contra um ou contra todos, por um crime ou por todos os crimes. Essa denúncia vai ser apresentada no Supremo Tribunal Federal e vai ser decidido se a denúncia é ou não recebida, e aí começa o processo.
Tem muita gente dizendo que o Bolsonaro vai ser preso depois desse indiciamento e também isso não é automático. Não é automático. Então, o fato de eventualmente se entender na justiça, e a gente sabe que vem caminhando para isso, que ele realmente praticou esses crimes, não vejo como uma consequência necessária a prisão normal dele nesse sentido, apesar de muita gente já até vi uma notícia na imprensa de que a Polícia Federal já teria até separado o lugar onde ele ficaria preso. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é a minha aposta hoje, no momento em que eu estou gravando este vídeo, mas eu acho que dificulta bastante uma possibilidade que vinha sendo aventada nos últimos dias, que era da revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Então acho que essa revogação ficou agora bastante distante, mas também me parece que não vai haver aqui a prisão preventiva raiz entre aspas, na cadeia, porque não iria para a cadeia, iria para uma sala da Polícia Federal, assim como aconteceu com Lula. Nesse momento me parece um pouco distante. Mas é isso. Vamos acompanhar os próximos passos, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu quero que você deixe a sua opinião, se não me segue no Instagram, me siga no Instagram e também, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário se você acha que Jair Bolsonaro vai ser preso agora preventivamente ou vai ficar em prisão domiciliar ou inclusive vai ser solto de uma vez por todas. Deixe aqui seu comentário, até o próximo vídeo, um beijo, abraço, até mais, tchau.